Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a palestrante Pam Bressan. Gostaria de te agradecer imensamente pelo tempo dedicado em estar assistindo a minha palestra hoje. Obrigada! Bom, vamos dar início à palestra. Hoje irei falar de um tema que sou extremamente apaixonada, que é empreendedorismo e protagonismo versus protagonismo. A minha palestra se chamará Geração Águia, a geração que faz acontecer. Por que águia? Logo mais vocês vão entender o significado. Projetando empreendedorismo através do protagonismo. Vamos lá, projetar. O verbo projetar, ele tem uma conotação, né, de reflexão, né, de algo que salienta, né, que mostra, né, e que torna visível, certo? Projetar empreendedorismo na sua vida, através do quê? Da sua atuação no palco da sua vida. Ou seja, tornar visível, tornar relevante, tornar o holofote, tornar o centro, né, da sua vida através do seu protagonismo, né? E o que proporciona isso? Uma mentalidade empreendedora. Bom, protagonismo, ele é um termo muito usado, né, no teatro, no cinema, na novela, para se referir ao personagem principal da encenação, certo? Eu faço uma relação com protagonismo entre a águia e a galinha. Como você vê, né, a relação entre a águia e a galinha? Vamos lá, pensem comigo. Uma galinha, ela é um animal, você não encontra um animal, uma galinha selvagem, por exemplo, uma galinha solta, né? Uma galinha é um animal que vive junto com os outros, né, espera a comida, receber a comida, espera a comida do próximo, dificilmente ela vai atrás da própria comida, né? Ela vive num galinheiro fechado, com a cabeça baixa, tem uma visão periférica muito limitada, né? E vive com demais galinhas. Agora, qual é a diferença de uma águia para uma galinha? Uma águia, ela é um animal totalmente bem mais selvagem, ele vive solto, livre na natureza, ele escolhe a hora que ele vai comer, ele escolhe o alimento que ele vai comer, ele vai pegar o alimento, né? E ele tem uma visão periférica bem abrangente, porque ele vive no alto, no topo, né? Então, quem é protagonista nessa história? A águia ou a galinha? Quem está fazendo acontecer? Quem é que vai atrás? Quem é que coloca a mão na massa? Quem é que tem iniciativa e atitude? Pense, a galinha? Com certeza não, né? Com certeza temos a protagonista dessa história entre a águia e a galinha é a águia. Pausa, eu gostaria de fazer uma reflexão. Você está sendo uma galinha hoje na sua vida ou você está agindo como uma águia hoje na sua vida? Né? O quanto você está disposto a enfrentar dificuldades e desafios, o quanto você está disposto a querer de verdade a mudar a realidade da sua vida. Não melhorar, mas mudar mesmo radicalmente. Né? Pense. Bom, eu vou entrar num case agora muito bacana que é parte de um cenário, né, na qual eu vivi. Eu cresci no interior, basicamente na roça, com mais 4 irmãs. Meu pai sempre foi frentista, minha mãe sempre dona de casa. E eu sempre fui muito criativa desde criança, vivia criando, inventando mil umas brincadeiras. Só para vocês terem ideia, tinha um pasto bem grande na minha casa, cheio de árvores. Eu imaginava que aquilo ali era um orquidário onde se vendia mudas e flores, né? Eu era dona, né? Eu delegava as funções, eu falava: você vai ser isso, você vai ser aquilo, a brincadeira vai funcionar assim, você vai morar ali, você vai fazer isso, a gente vai acordar a tal hora. Eu delegava e criava um plano, olha só, de ação para determinada brincadeira. Então a liderança e a criatividade e a delegação de funções são pontinhos que já me perseguiam desde criança. Porém, eu cresci sempre sabendo que eu era muito diferente. Eu sempre me destacava por liderança, só que eu era extremamente tímida. Como pode, né, ser extremamente tímida? Sim, eu era muito tímida, eu tinha vergonha, eu tinha medo das pessoas. E quando eu estava cursando as séries primárias no ensino básico, né, eu cometi uma ação que me deixou muito humilhada, muito fracassada. Eu tive vergonha de pedir para a professora para deixar eu ir no banheiro, fazer xixi, e eu acabei fazendo xixi na frente dos meus amiguinhos. Isso para mim foi o ponto onde eu vi que o medo falava mais alto que a coragem. Eu com certeza não estava sendo a protagonista da minha vida. Bom, nessa época eu via chorando na sala de aula, pedindo para os meus pais irem estar lá presente todos os dias, porque eu tinha medo das pessoas, tinha medo de ficar sozinha, eu vivia chorando.
As professoras me davam chocolate, me davam filhote de cachorro, me davam urso, só para me ver na sala de aula não chorando. Era incrível, eu era realmente uma pessoa bem fechada, extremamente antissocial e nada comunicativa. Isso prova que, olhando hoje, você vê que você desenvolve as habilidades, né? Ninguém nasce com dom, né? Você desenvolve, né? Você se aperfeiçoa, você adquire uma técnica. Eu, aos 14 anos, comecei a trabalhar como babá para ajudar em casa, pois eu sabia da necessidade financeira da minha casa. Meu pai sempre foi frentista, acordava às 5 horas da manhã, pegava sua bicicletinha, ia trabalhar e muitas vezes trazia sua marmita para poder dividir com a gente. Isso sempre me marcou e eu sempre tive o sonho, desde criança, de ajudar meus pais. O que eu mais queria era mudar a realidade dos meus pais e mudar a minha vida. Bom, o meu referencial era baixíssimo, né? Naquela época eu estava cercada por galinhas, né? Então, assim, pessoas pessimistas, pessoas abutres, pessoas que diziam pra mim: você não pode sonhar muito grande, você não pode sonhar alto, olha a sua realidade. E não presta sonhar grande, não presta sonhar alto, ainda mais para a condição financeira do seu nível. Então, eu poderia querer ser que nem a minha mãe, uma dona de casa organizada, ou poderia querer ser que nem as minhas amiguinhas, que logo já engravidavam, casavam e pronto. Né? Só que não, a minha cabeça era totalmente cheia de dúvidas. Por que isso é assim? Por que o mundo é assim? Por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso ter aquilo? De que forma eu posso adquirir isso? Como eu posso fazer para crescer? Como eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer para perder essa timidez? E aos 14 anos eu comecei a enfrentar esses desafios trabalhando como babá, né? E foi uma experiência incrível, mas eu me dediquei demais. Um período que eu fiquei até conturbada, porque eu estava trabalhando exaustivamente neste emprego de babá. Eu comprei a minha primeira cama, meu primeiro guarda-roupa com esses R$100 que eu ganhava por mês, de segunda a sexta-feira, segunda a sábado de manhã, e muitas vezes final de semana ganhando um trocadinho para fazer hora extra. Gente, logo depois eu parti para supermercado. Trabalhei 5, 6 anos em diversos supermercados de caixa na cidade. Comecei como recepcionista, depois como operadora de caixa. E eu sempre me perguntava: poxa, eu ainda estou fazendo o que eu não gosto. Eu ainda não encontrei minha missão de vida. Eu ainda não encontrei meu propósito de vida, né? E por que eu estou fazendo isso? Por que eu não posso fazer o que eu gosto? Eu gostaria de estar fazendo algo livre, algo que me desse liberdade de fazer quando eu quisesse, como eu quisesse, com as minhas regras. E esses questionamentos ficavam na minha cabeça direto. E a minha mãe, ela era muito pessimista. Gente, a minha mãe era tão pessimista que hoje ainda ela diminuiu o grau, mas quando você chega para ela e fala: acho que vai chover, ela fala: não, se prepara que vai dar uma tormenta, que vai cair não sei o que vai dar isso, que vai dar aquilo. Só para vocês terem uma noção do grau de pessimismo que eu tinha do meu lado. E a minha mãe dizia assim: filha, você pega o primeiro emprego que vier na sua vida e fica ali, se contente com aquilo, não queira sonhar grande porque é pecado e porque é muito perigoso e porque não faz parte da sua realidade. Basicamente era isso. Então, em certo momento, eu cheguei a acreditar que eu era uma galinha, porque tu chega a ser influenciada pelas pessoas. Por isso que aqui pausa para uma dica: se afaste das pessoas negativas, se afaste dos pessimistas, se afaste dos abutres. No meu caso, era minha mãe, eu não tinha como me afastar, ela vivia comigo. O que eu fiz? Eu fechei os meus ouvidos. Eu comecei a me cercar de pessoas melhores que eu, competentes, com histórias inspiradoras, que já passaram por várias coisas, que estavam lá no topo. Então, faça o mesmo processo se você tem isso também ao seu lado. Se afaste. Né? Uma outra dica: troque de sonho, mas não troque de amigos. Né? Tem amigos que muitas vezes vai te ignorar, te repreender, te criticar porque você vai seguir o seu sonho. Simplesmente se afasta, deseje sucesso, mas prefira as pessoas positivas, visionárias e realistas. Gente, continuando a história. Eu tinha aquela dica da minha mãe, em certo momento eu até acreditei, fiquei super feliz pelo primeiro emprego de CLT, fichadinha, bonitinha, só que não era aquilo que eu queria. Né? E a revolta era muito grande dentro de mim. Por quê? Porque eu tinha uma águia pulsante dentro de mim, querendo voar, querendo alçar novos voos. E o que aconteceu? Aconteceu que eu, basicamente, comecei a procurar, na verdade, conteúdo de relevância na internet, porque ao meu redor não tinha referencial. E onde eu encontrei Geração de Valor, um projeto do bilionário Flávio Augusto da Silva. Se você é GV, né, comente aí nos comentários. Se você não conhece Geração de Valor, procure agora mesmo. Né? O Geração de Valor me alimentou, mudou, transformou minha vida. Ele me fez ver que eu estava correta, que eu não estava pensando coisas extraordinárias fora do meu quadrado, e ver que eu tinha poder e potencial de decisão, de escolha na minha mão. Fez eu confiar em mim mesmo, né, tomar as rédeas da minha vida, ou seja, assumir o protagonismo da vida da Pam Bressan.
Então, Geração de Valor foi um start, foi onde eu me sentia íntima com aquela página, onde eu mergulhava de cabeça, onde eu lia e comia os posts do Flávio, né? Ele coloca a sua visão de mundo e aquilo pra mim é muito importante porque corrobora muito com o que eu penso. Bom, nessa época eu fiz uma rede de contatos do Geração de Valor e me perguntava por que essa galera toda mora longe de mim? Eram gente de vários lugares do país, Nordeste, Bahia, e eu ficava muito feliz de ter essas pessoas do meu lado compartilhando a mesma visão, né, da minha visão de vida. E daí, uma noite, em dezembro de 2012, eu tive uma ideia meia louca, assim, botei na minha timeline. Eu gostaria de enviar um presentinho para os meus amigos do Face, então, por favor, quem quiser receber esse presente, me envie o seu endereço inbox. Gente, eu era louca, né, botar isso na timeline e correr o risco de fracassar, porque não tem ninguém que colocaria o endereço, né? Quem gostaria de receber uma cartinha no século XXI? Quem iria dar o endereço também para uma pessoa que não conhecia fisicamente? Mas, pasmem, a galera me mandou em inbox uma enxurrada de endereço. E eu fiquei super feliz porque eu corri esse risco, mas tive um resultado magnífico. Eu recebi 44 endereços em inbox, coloquei a mão na massa e fiz cartinhas à mão, porque eu amava e amo escrever cartas. E dentro de cada cartinha coloquei sementes de girassol. Então foi fantástico, porque o retorno foi maravilhoso. As pessoas se empolgaram quando recebiam a cartinha, mandavam mensagens no Face, fotos do girassol plantado no vasinho. A amizade, até hoje, é algo que se sustenta. Eu criei portas, eu criei laços com famílias, eu conheci famílias, eu fiquei na casa de pessoas durante alguns períodos fora do meu estado, de Santa Catarina. Eu efetivei maiores as amizades. E eu não digo para você fazer o mesmo, mas tem uma atitude diferente, né? Tem uma atitude que às vezes é algo retrógrado, antigo, obsoleto, mas que gera uma emoção na pessoa, um despertamento lá do passado, algo de ver uma letra escrita numa carta, algo nesse sentido. Então, é uma pausa para uma dica. Crie a sua identidade, né, para criar o seu protagonismo através de simples ações. Não precisa gastar dinheiro para visitar o mundo inteiro, né, conhecendo esses amigos. Quem dera se eu tivesse, seria incrível também. Mas faça algo do seu poder, faça algo que você tenha ao seu alcance. Mas crie algo relevante para o outro, certo? Bom, nessa época, eu recebi uma proposta de uma cartinha que caiu na casa de uma pessoa chamada Augusto. Ele me ligou oferecendo um projeto, se eu quisesse fazer parte desse projeto, desenvolver junto com ele, que eram universitários acima da média. No início, eu já estava na faculdade, e quando eu cheguei na universidade, eu me vi super dinâmica. Eu pensei assim, poxa, é só isso? Eu quero mais do que isso. Como é que eu vou poder me destacar dos meus amigos quando eu chegar lá fora, na rua, no mercado de trabalho? Né? Então, a gente vai ser uma manada que vamos sair daqui, tudo com canudo bonitinho. E agora, como vou me destacar? Vou começar com certeza com estágio, de cima, de baixo para cima, tal. E daí, como que eu vou ser o diferencial, como eu vou ser uma pessoa acima da média? Eu preciso de desenvolvimento de habilidades que eu não tinha, eu preciso de desenvolvimento de competências que eu ainda não tinha, eu preciso ler, eu preciso agregar informações de pessoas relevantes, eu preciso colar nos melhores, eu preciso fazer algo, criar um legado, eu preciso criar uma estrutura, um projeto, algo que me beneficie e beneficie o próximo. E eu aceitei, óbvio, participar desse projeto, então eu estou desde 2013 com o Augusto, no Universitários Acima da Média. Hoje eu sou CEO desse projeto, já passaram mais de 100 embaixadores por esse projeto, mas antes de chegar aos nossos resultados, eu gostaria de dizer que no início foi super difícil, gente. Por quê? Pausa. Eu não tinha um projeto solidificado com resultados e ações. Eu tinha simplesmente um site com alguns dizeres do que seria o futuro do projeto. Então, eu era extremamente tímida. Pensar em colocar um notebook debaixo do braço e vender um projeto que não tinha nem resultado ainda para a universidade era como se pedisse para fazer, pessoas fazer algo terrível, né? Ainda mais para uma pessoa tímida. Mas o que aconteceu? Eu me expus. E daí eu percebi que eu tinha várias características, pontos fortes, dentro de mim, que eu era uma pessoa comunicativa e que eu gostava de falar, que eu gostava de lidar com as pessoas e vi que isso era importante para a minha vida e comecei a cada vez mais a me expor, né? A sair no jornal, a dar entrevista em rádio, a dar entrevista em jornais e na televisão. Então eu jamais pensei em colocar minha cara na televisão, eu morria de vergonha. E daí eu enfrentei, eu já vi quantas entrevistas, gente, até hoje. E isso é demais, sabe por quê? Porque você acaba se forçando, você acaba se expondo, mas você enfrenta o seu medo. E você
cria uma nova habilidade. Você cria e você desenvolve ou melhora uma habilidade que você tinha, mas estava adormecida. Então, pausa para uma dica. Faça algo diferente. Faça algo pela primeira vez. Hoje, se teste para saber se você talvez tenha alguma coisa dentro de você, dentro do seu ser, né? Uma habilidade, uma técnica, um comportamento, uma forma de fazer algo diferente que possa agregar para a sua vida. Bom, eu comecei a realizar eventos, eu era de exatas, então não tinha nenhuma relação com publicidade, com jornalismo, comunicação. Imagina uma pessoa de contabilidade, eu sou formada em contabilidade, fazer um evento, né? Ainda mais, por exemplo, para uma pessoa que me inspirava, eu ia trazer o Eduardo Lira. E acontece que eu fiz eventos, gente. Eu trouxe Nathalie Trutti e o Eduardo Lira 3 vezes para Tubarão e região, e foi fantástico, assim, eu aprendi muito. Se eu puder dar uma outra dica aqui para você, que é universitário e está na universidade, seja qualquer a sua idade, você precisa adquirir experiência ainda na universidade. Como? Participando de projetos. Por favor, gente, se disponibilizem, façam trabalhos voluntários. Associativismo agrega demais para a sua vida, tá? É preciso passar por esses pontos para você sim ter, principalmente o jovem, né, ter novas experiências ainda na graduação. E dentro do Universitários Acima da Média, eu cheguei a realizar seminários de empreendedorismo, palestras, e eu criei, né, eu tinha uma página, na verdade, no site, onde eu entrevistava pessoas renomados empreendedores como Eduardo Lira, Flávio Augusto, Sandro Magaldi, Sofia Esteves, entre outros. E teve uma época em que eu pensei assim, poxa, agora é era dos vídeos, né? A galera não quer mais saber de ler. E eu vou criar um canal no YouTube onde eu vou fazer entrevistas em forma de vídeo. E daí depois eu pensei, poxa, mas eu vou fazer mais um bate-papo. Então por que eu não pego e faço isso ao vivo? E por que ainda, eu pensei mais além, eu não agrego convidando pessoas a participarem comigo? E por que eu ainda não faço perguntas, as pessoas levam as perguntas de pessoas externas para dentro desse bate-papo? E daí eu subi da ferramenta Hangout, fui atrás, vi como é que se trabalha. Hoje eu sou uma especialista na ferramenta do Hangout. Eu já tenho mais de 40 papos acima da média. E eu criei o Papo Acima da Média, que é uma entrevista ao vivo com um empreendedor de sucesso, onde eu levo o conhecimento desse empreendedor para todos os cantos do Brasil através do Hangout. E a gente já entrevistou pessoas como Sandro Magaldi, Eduardo Lira, Sidney Oliveira, Sofia Esteves. Gente, eu tenho 40 pessoas no portfólio do Papo Acima da Média. Isso é algo que eu vou levar para minha vida incrivelmente belo, sabe? É uma conquista, assim, e dentro do projeto Universitário Acima da Média. E hoje a gente tem livros lançados em PDF, a gente tem um concurso que a gente lançou, a gente tem um time de 28 membros, a gente tem diretoria. Então, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar com cargos, saber desenvolver uma técnica que você aperfeiçoar uma técnica sua, ou então desenvolver uma técnica nova, saber fazer amizade, né, ampliar sua rede, receber uma capacitação, isso tudo é parte de um movimento nacional chamado Universitários Acima da Média. Então a gente possibilita essa imersão, esse laboratório de gestão para o jovem. Isso é fantástico, né? Porque assim como a ESEC Brasil, Fundação Estudar e outros projetos maravilhosos aí de empreendedorismo para jovem, nós também trabalhamos com mentalidade empreendedora. Gente, o Universitário Acima da Média é um projeto em que, voltando lá aos números, a gente provoca, inspira, capacita, conecta, desafia e desenvolve o potencial empreendedor de todos os envolvidos. Nós temos mais de 100 mil pessoas impactadas. Até 2020 a gente quer atingir 250 mil universitários através de todas as ações. Nós queremos ter representantes em todos os 26 estados do Brasil. E nós temos hoje envolvimento direto em 70 universidades e queremos aumentar essa cartela. Eu recentemente tive a oportunidade de ser homenageada pelo Prêmio Empreendedor 2015, Osiris Silva, que é o fundador da Embraer, é um mito do empreendedorismo no Brasil, é um gênio do empreendedorismo que ainda está vivo, né? E eu recebi ao lado de uma pessoa na qual eu me inspiro, que é a Bel Pesce, uma menina que estudou no MIT e que tem vários livros lançados e para mim é referencial. Então assim, quando eu, uma universitária, morando em Tubarão, no interior de Santa Catarina, poderia fazer tudo isso, poderia galgar tudo isso, quando eu resolvi ser a protagonista da minha vida. Se eu tivesse aceitado os conselhos da minha mãe, né, nesse lado de CLT, de trabalhar, de se contentar, de se conformar, eu estaria sendo mais uma jovem comum, formada em contabilidade, trabalhando no escritório, um estágio e
era isso, gente. Assim, eu com certeza não iria escrever a minha história de vida. Eu até poderia escrever, mas uma história comum, sabe? Não era uma história extraordinária, onde a pessoa ia ler a minha história de vida e ia dizer, poxa, mas eu já vi essa história se repete. Então eu gostaria de deixar aqui para você a seguinte mensagem. Você está sendo uma águia ou uma galinha na sua vida? Né? Você está sendo a protagonista da sua vida? Né? Se você está no período acadêmico, você está aproveitando 100% desse período? Né? Como é que está a sua relação com a sua universidade? Né? Você busca agregar com participação em movimentos, em CRAs, em conselhos, em centros, em atléticas, em centros estudantis, em DCS, empresas júnior, enfim, como o movimento universitário acima da média dentro da sua universidade? Então, nós precisamos, você precisa participar, gente, é sério. Isso é muito, muito importante. Bom, eu gostaria de contar agora a última parte dessa palestra, né? Já são mais aí de 30 minutos. Eu gostaria muito de falar de uma parte da minha vida em que eu também trago bastante aprendizados. Eu fui uma das jovens selecionadas pelo empresário bilionário Flávio Augusto da Silva para estar com ele num time de 10 jovens. Eu fui a primeira menina a ser selecionada num time de 9 meninos nos Estados Unidos, ficar uma semana ao seu lado, fazer um shopping de empreendedorismo e conhecer toda a estrutura da Disney, do Orlando, da Flórida e ainda por cima conhecer não somente cidades, pontos principais, conhecer onde ele morava, a sua casa, conhecer a Disney e se divertir, aprender e adquirir conhecimento e experiência de vida. Foi uma experiência de vida incrível. Eu fui uma das selecionadas porque eu lutei pelo sonho. Quando ele anunciou, eu até tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso. Até convido você, né, a me acompanhar nos meus trabalhos. Eu escrevo diariamente sobre empreendedorismo e protagonismo para o canal Empreendedorismo Rosa, portal Statuti, nossacausa.com, Clique RH, portal administradores.com, Universidade Acima da Média. Realizo o Papo Acima da Média mensalmente. Me adicione no Facebook Pan Bressan, Pan com chapéuzinho. E ali com certeza você vai poder acompanhar os meus trabalhos e também colaborar com a sua sugestão, com o seu feedback. Mas bom, voltando para essa etapa, eu fui uma dessas jovens selecionadas porque eu me empenhei. Eu coloquei dedicação, amor e carinho na minha meta que eu tinha traçado. Porque quando ele anunciou no Facebook, a página tinha 2 milhões de curtidas. E eu, no interior de Santa Catarina, uma menina que não tinha uma startup relevante, uma menina que não tinha milhões de dólares, que não tinha nenhum referencial empresarial, empreendedor, eu que estava construindo a minha carreira durante a universidade, através de iniciativas voluntárias. Eu esqueci de falar que a Universidade Acima da Média é um trabalho, um projeto voluntário que eu trabalho há 4 anos. E eu simplesmente fui uma das selecionadas entre 2 milhões. Então, como eu poderia ter sido selecionada, né? Se eu nem conhecia o Flávio, se eu não tinha nem conhecido ele pessoalmente, nunca tinha apertado a mão dele. Bom, colocando em prática o protagonismo, atingindo grandes resultados, fazendo as pessoas conhecerem o Universitário Acima da Média. Então, eu acredito muito, né, na mentalidade empreendedora, na mudança de mentalidade, no desenvolvimento de um novo dom. Né? Ninguém nasce sabendo tudo, você desenvolve. Né? Você nasce cru, você precisa ser moldado. Né? Então, escolha a sua moldura correta. Né? Não escolha qualquer uma. E essa viagem me proporcionou aprendizados incríveis, né? Depois foi anunciado lá no Teatro Bradesco em São Paulo, eu estive lá, depois eu conheci o Flávio pessoalmente. Foi incrível, porque ele é um mentor maravilhoso, eu sigo ele, né, desde 2011, 2012, e conheci ele pessoalmente. Ele saiu do nada, da favela do Rio de Janeiro, conseguiu construir a sua história, o seu legado, ele construiu a rede de escolas de inglês WhatsApp, né, com muita competência, e seguir essas pessoas, receber dicas dessas pessoas e ter ele como mentor, e ainda por cima passar uma semana lá com ele, recebendo dicas de empreendedorismo. Eu realmente sou uma privilegiada, eu me senti muito honrada, muito feliz e completamente realizada em relação àquele sonho. Né? Mas por quê? Porque eu também enfrentei dificuldade, eu tive desafio, eu coloquei isso como prioridade na minha vida, eu coloquei como meta, né? E uma coisa muito, muito especial, gente, que antes de eu ser selecionada, tem uma história que ninguém sabe. Né? E qual é a história que ninguém sabe? A história que ninguém sabe é que eu passei de 16 horas, praticamente 32 horas de ônibus para ir para São Paulo, de Tubarão, para tirar o visto. Eu tirei o visto antes de saber que eu era uma das selecionadas, sabe? Então, pausa para uma dica, né?
faça algo extraordinário, né? Impressione a si mesmo, não espere chegar lá para comemorar, né? Comemore durante a trajetória, né? E outro, não é só a questão de comemoração, é a questão também de dar o seu melhor, né? No caso, eu dei o meu melhor, eu fiz algo além do meu poder, né? Eu não tinha poder de ir para São Paulo, eu planejei e consegui com o meu limite, o que eu tinha para ir para São Paulo. Fiquei na casa de um amigo GV que me cedeu a sua casa, que recebeu também uma das minhas cartinhas, que é o Chico. Fiquei uma semana lá, enfrentei o meu medo de cidade grande, nunca tinha andado de metrô. Fui tirar o visto sozinha, fiz todo o procedimento de como era, tudo, pesquisei, criei um planejamento, estava preparada para aquilo e tirei o visto antes de saber que eu era selecionada. Então, assim, quando você acredita no seu sonho de coração, quando você coloca amor, coloca carinho, coloca o seu melhor no seu sonho, com certeza ele acontece, mas você precisa incorporar ele, você precisa respirar ele. De alguma forma esse sonho vai acontecer, de alguma forma eu vou me sentir muito realizada, porque esse sonho eu dei o meu melhor, porque eu respiro, porque eu acordo pensando nele, porque eu faço as coisas pensando nesse sonho. Então, coloque a alma também no seu sonho. Bom, foi com muito desafio e com muita dificuldade que eu tirei o visto, que eu fui para São Paulo, que eu fiz o meu melhor. E digo uma coisa, no táxi, quando eu estava voltando para a rodoviária de Tietê, para pegar mais de 16 horas de ônibus para voltar para Tubarão, eu mandei uma mensagem pro Flávio no inbox dele e nem achei que ele me responder, gente. Como eu falei para vocês, eu era simplesmente... Eu pensava que eu era uma mais na multidão, né? Mais uma na multidão. Entre 2 milhões de jovens, né? Fala sério. Bom, acontece que o Flávio me respondeu e ele disse: Pan, você já é uma das selecionadas. Eu coloquei: Flávio, eu acabei de sair do consulado aqui americano em São Paulo e eu tenho uma novidade, eu tirei o visto. E ponto final. E o que aconteceu? Ele colocou: Pan, já fique sabendo que você é uma das que vai comigo, pode arrumar mala. Vocês imaginam a minha euforia, a minha alegria, o meu contentamento, a minha realização. Pronto, eu realizei o meu sonho. Aquele momento foi o momento mais gostoso da minha vida, em que eu vibrei e chorei dentro do táxi. O taxista disse: Pan, ele é seu pai? Ele é seu patrão? Ele é o quê? Eu disse: não, ele é um louco que está dando oportunidade para uma sonhadora aqui do interior de Tubarão, do interior de Santa Catarina, que mora em Tubarão, uma cidade com o nome de peixe, Tubarão. Bom, mas foi demais, gente, porque eu já voltei mesmo, eu voltei flutuando, eu nem senti as 16 horas no ônibus, eu nem senti as 16 horas, né? Eu voltei flutuando para casa. Então aí mora muitos ensinamentos, mora muitos aprendizados, e eu gosto muito de compartilhar essa história com você, para fazer você refletir da importância de você colocar amor, dedicação, persistência no seu sonho. Seja lá qual for o seu sonho, simples, muito complexo, né? Mas esses ingredientes, aplicados em qualquer sonho, ele faz dar certo. Dedicação, persistência, atitude, tá? Ter iniciativa, né? Colocar a mão na massa. Você precisa sempre fazer algo para se surpreender. Então, dê o seu melhor. Gente, como eu falei, eu posso ajudar muitos de vocês, se quiserem, né? Com outras dicas, com mais... sugestões de canais para vocês assistirem, acompanharem, assim como também posso colaborar ajudando a desenvolver projetos voltados para jovens, outros projetos também no segmento de empreendedorismo. E por favor, né, se precisarem entrar em contato comigo, meu e-mail pessoal é Pamela_Bressan com B de bola, R de rato, E de elefante, 2 S de sapo, A de amor e N de navio, @hotmail.com. Esse meu pessoal eu estou dando exclusivamente para vocês, porque eu gostaria muito de ter a sua participação na minha vida empreendedora. Eu já deixo aqui um grande abraço, tá, a todos vocês, um grande aperto de mão, né, e muito, muito obrigada por estar assistindo essa palestra. Espero que de alguma forma tenha agregado na sua vida. Forte abraço e tenha um excelente dia, uma excelente noite, seja lá o que for aí onde você está. Gente, beijo!